Minha filha está indo maravilhosamente bem, disse minha mãe com confiança ao repórter. Ela nunca esteve nem perto de ter um colapso. Em parte, o que tornou esse período difícil foi o fato de a família do Justin ser a única família verdadeira e amorosa que eu tive. Nas férias, a única família que eu visitava era a dele. Eu conhecia sua avó e seu avô e os amava muito. Para mim, eles eram minha casa. Minha mãe ia nos visitar de vez em quando, mas não era por causa dela que eu ia para casa, jamais. Minha mãe estava tentando se recuperar do divórcio com meu pai, que ela finalmente havia conseguido, depressiva e se automedicando, mal conseguia se levantar do sofá. Ninguém sabia do paradeiro do meu pai. E minha irmãzinha, bem, quando digo a você que ela era uma completa vadia, não estou exagerando. Sempre fui a abelha operária. Enquanto fazia meu trabalho na estrada com Felicia, não prestei muita atenção ao que estava acontecendo em Kentwood. Mas quando voltei para casa, vi como as coisas tinham mudado. Minha mãe servia a Jamie enquanto ela assistia TV, levando milkshakes de chocolate para ela. Ficou claro que aquela garota dominava o pedaço. Enquanto isso, era como se eu fosse uma filha fantasma. Eu me lembro de entrar na sala e sentir que ninguém tinha me visto. Jamie Lynn só via TV. Minha mãe, que já havia sido a pessoa mais próxima de mim no mundo, estava em outro planeta. E o jeito como a adolescente Jamie falava com a minha mãe, meu queixo caía. Eu a ouvia vomitar essas palavras odiosas e me virava para minha mãe e perguntava: você vai permitir que essa bruxinha fale assim com você? Estou dizendo, ela era má. O modo como Jamie Lynn tinha mudado fez eu me sentir traída. Eu havia comprado uma casa para Jamie Lynn crescer. Ela não ficou exatamente grata por isso. Mais tarde, ela diria, pra que ela comprou uma casa para a gente, como se isso fosse algum tipo de imposição. Mas aquela casa tinha sido um presente. Eu a comprei porque nossa família precisava de uma casa nova e eu queria que ela tivesse uma vida melhor do que eu tive. A vida na Louisiana passou sem que eu me desse conta. Eu senti como se não tivesse com quem conversar. Passar por aquele término, voltar para casa e ver o quanto eu não me encaixava mais em lugar nenhum me fez perceber que eu estava tecnicamente crescendo, me tornando uma mulher. E, no entanto, sinceramente era como se eu tivesse regredido e me tornado mais nova na minha mente. Você já viu o filme O Curioso Caso de Benjamin Button? Foi assim que eu me senti. De alguma forma, naquele ano, ao me tornar mais vulnerável, comecei a me sentir criança novamente. 15. Para recuperar a minha confiança, em setembro de 2002 fui a Milão para visitar Donatella Versace. Essa viagem me revigorou, me fez lembrar de que o mundo ainda era divertido. Bebemos um vinho maravilhoso e comemos uma comida maravilhosa. Donatella era uma anfitriã animada. Eu esperava que as coisas mudassem um pouco a partir daquele momento. Ela havia me convidado para ir à Itália assistir a um de seus desfiles. Donatella me vestiu com um lindo vestido nude com aplicações nas cores do arco-íris. Era para eu cantar, mas a verdade é que eu não estava com vontade, então, depois de eu ter posado um pouquinho para fotos, Donatella me disse que poderíamos ir com calma. Ela tocou o cover que eu havia gravado de I Love Rock'n'Roll, da Joan Jett, dei um oi para as modelos e foi isso. Então chegou a hora da festa. Donatella é conhecida por suas festas luxuosas, e aquela não foi exceção. Eu me lembro de ver o Lenny Kravitz lá, todas essas pessoas descoladas. Ir àquela festa foi realmente a primeira coisa que fiz para me expor um pouco depois do rompimento com Justin, sozinha, inocente. Durante a festa, eu reparei em um cara e me lembro de que eu achei muito gato. Ele parecia ser brasileiro, cabelos escuros, bonito, fumando um baseado, o típico bad boy. Ele era diferente dos típicos atores de Los Angeles que eu já tinha conhecido, parecia mais um homem de verdade, o tipo de homem com quem você só passa uma noite. Ele era apenas sexo. Quando o notei pela primeira vez, ele estava conversando com duas garotas, mas eu sentia que ele queria falar comigo.
Por fim, começamos a conversar e decidi que gostaria de tomar uns drinks com ele no hotel onde estava hospedada. Fomos para o meu carro, mas, durante o trajeto, ele fez algo que simplesmente me desanimou. Sério, nem consigo lembrar o que foi. Mas foi uma coisinha que me irritou de verdade, então mandei o motorista encostar e, sem dizer uma palavra, eu mandei o cara ir para a beira da estrada e o deixei lá. Agora que sou mãe, eu nunca faria algo assim, seria mais como, vou deixar você aqui neste lugar a esta hora. Naquela época, aos 20 anos de idade, foi puro instinto. Cometi um grande erro ao deixar aquele estranho entrar no meu carro e o expulsei. Logo depois que retornei, Justin estava se preparando para lançar seu álbum solo, Justified. No programa de TV 2020 Avos, ele cantou uma música inédita para Barbara Walters, chamada Don't Go, Horrible Woman, que parecia ser sobre mim. Eu achei que nosso amor fosse tão forte. Eu acho que estava terrivelmente enganado. Mas olhando de modo positivo, ei, garota, ao menos você me deu uma música sobre outra mulher horrível. Menos de um mês depois, ele lançou o clipe da música, Cry Me a River, no qual uma mulher que se parece comigo o trai, e ele fica vagando triste na chuva. Na mídia, fui descrita como uma prostituta que havia partido o coração do menino de ouro da América. A verdade, eu estava em coma na Louisiana, e ele corria alegremente por Hollywood. Posso apenas dizer que, tanto em seu álbum explosivo quanto nas matérias que saíram na imprensa a respeito do disco, Justin deixou de mencionar as diversas vezes em que me traiu. Em Hollywood sempre houve mais liberdade para os homens do que para as mulheres. E eu vejo como eles são encorajados a falar mal das mulheres para se tornarem famosos e poderosos. Mas fiquei destruída. A ideia de eu tê-lo traído deu ao álbum mais angústia, deu um objetivo, falar merda sobre uma mulher infiel. O mundo do hip hop naquele tempo adorava uma narrativa com o tema, foda-se, vadia. Vingar-se das mulheres por se considerar desrespeitado era a moda na época. Kim, a violenta música de vingança de Eminem, fez muito sucesso. O único problema com a narrativa era que, no nosso caso, não tinha sido bem assim. Cry Me a River, foi muito bem. Todo mundo sentiu bastante pena dele. E isso me envergonhou. Senti que não havia como eu contar o meu lado da história naquele momento. Eu não poderia explicar porque sabia que ninguém ficaria do meu lado, já que Justin havia convencido o mundo com sua versão. Não acho que Justin tenha percebido o poder que tinha ao me envergonhar. Acho que até hoje ele não entende. Depois que Cry Me a River foi lançada, aonde quer que fosse, eu era vaiada. Eu ia a clubes e ouvia, Um dia, eu fui a um jogo dos Lakers com a minha irmãzinha e um dos amigos do meu irmão, e o lugar todo, a arena toda, me vaiou. Justin disse para todo mundo que nós tivemos um relacionamento sexual, o que fez algumas pessoas me retratarem não apenas como uma vagabunda traidora, mas também como uma mentirosa e hipócrita. Dado que eu tinha tantos fãs adolescentes, meus empresários e o pessoal da imprensa durante muito tempo tentaram me apresentar como uma virgem eterna, não importava que Justin e eu morávamos juntos, e eu fazia sexo desde os 14 anos. Fiquei furiosa por ele ter me exposto como sexualmente ativa. Não, para ser honesta com você, eu gostei que Justin tenha feito isso. Porque os meus empresários se esforçaram tanto para alegar que eu era algum tipo de jovem virgem mesmo aos 20 anos de idade. Era da conta de quem se eu tinha transado ou não. Eu gostei quando Oprah me disse no programa dela que a minha vida sexual não era da conta de ninguém, e que, quando o assunto era virgindade, você não precisa fazer uma declaração ao mundo se mudar de ideia. Sim, quando era adolescente, vivi aquele papel porque todo mundo estava dando bastante importância a isso. Mas, se você pensar a respeito, foi muito estúpido as pessoas descreverem o meu corpo daquele jeito, apontarem para mim e dizerem, olha, uma virgem, isso não é da conta de ninguém. E tirou todo o meu foco como cantora e artista. Eu tinha trabalhado tanto nas minhas músicas e apresentações.
Mas alguns repórteres só conseguiam pensar em perguntar para mim se os meus seios eram ou naturais não, eles eram, na verdade, ou se o meu ímã estava intacto ou não. O modo como Justin admitiu para todo mundo que tivemos um relacionamento sexual quebrou o gelo e fez com que eu nunca tivesse que declarar que não era mais virgem. Ele falar sobre termos transado nunca me incomodou, e eu o defendi de quem o criticava por fazer isso. Isso é tão rude, as pessoas comentavam sobre ele falando de mim sexualmente. Mas eu gostei. O que eu ouvi dizer foi: ela é uma mulher. Não, ela não é virgem. Cale a boca. Quando era criança, sempre tive um peso na consciência, muita vergonha e a sensação de que a minha família pensava que eu simplesmente era má. A tristeza e a solidão que me atingiam pareciam de algum modo serem culpa minha, como se eu merecesse infelicidade e má sorte. Eu sabia a verdade sobre o nosso relacionamento, e não era em nada parecida com a forma pela qual estava sendo retratada, mas ainda imaginava que, se estava sofrendo, eu devia ter merecido. Ao longo dos anos, com certeza fiz coisas ruins. Eu acredito em karma, então quando coisas ruins acontecem, imagino que seja apenas a lei do karma trocando umas ideias comigo. Eu sempre fui perturbadoramente empática. O que as pessoas estão sentindo em Nebraska eu consigo subconscientemente sentir, mesmo estando a milhares de quilômetros distante. Às vezes, o período menstrual das mulheres fica sincronizado. Sinto que as minhas emoções estão sempre sincronizadas com as emoções das pessoas ao meu redor. Não sei que palavra hippie você quer usar, consciência cósmica, intuição, conexão psíquica. O que eu sei é que, com absoluta certeza, posso sentir a energia de outras pessoas. Não posso fazer nada além de aceitar. A esta altura, você pode estar dizendo para si mesmo: ah, meu Deus, ela vai realmente falar disso, dessa coisa New Age. Apenas por mais um minuto. A questão é que eu era tão sensitiva, e era tão jovem, e ainda estava me recuperando do aborto e do término, não consegui lidar bem com as coisas. Justin descreveu nosso tempo juntos me retratando como a vilã, e acreditei nisso, e desde então me senti como se estivesse sob alguma espécie de maldical. E, no entanto, também comecei a acreditar que, se isso fosse verdade, se eu tivesse tanto karma ruim assim, caberia a mim, como uma adulta, como uma mulher, reverter a minha sorte, trazer boa sorte para mim mesma. Eu não aguentava mais, então fugi para o Arizona com uma amiga. Acontece que aquela amiga namorava o melhor amigo do Justin, e todos nós tínhamos terminado na mesma época, então decidimos fazer uma viagem para fugir de tudo isso. A gente se encontrou e decidiu deixar tudo para trás. Por conta do que aconteceu com ela, minha amiga também estava com o coração partido, e nós conversamos bastante, não apenas sobre a tristeza e a solidão que sentíamos, e fiquei grata por sua amizade. O céu estava repleto de estrelas enquanto dirigíamos rápido pelo deserto em um conversível com a capota abaixada, o vento soprando em nossos cabelos, sem música tocando, apenas o som da noite passando por nós. Ao observarmos a estrada que se estendia diante de nós, um sentimento estranho tomou conta de mim. Por muito tempo, eu fazia tudo tão rapidamente, como se eu não conseguisse recuperar o fôlego. Naquele momento, senti algo diferente em mim, uma beleza profunda, sobrenatural e humilde. Olhei para minha amiga, pensando se deveria comentar algo. Mas o que eu poderia dizer? Você acredita em aliens? Então permaneci em silêncio e sentada com esse sentimento por um longo tempo. Do nada, escutei a voz dela junto ao vento. Você sentiu isso? Disse minha amiga. Ela olhou para mim. O que é isso? Seja lá o que fosse, ela também tinha sentido. Eu peguei a mão dela e a segurei com força. O poeta Rumi afirma que uma ferida é o lugar por onde a luz adentra você. Eu sempre acreditei nisso. Naquela noite no Arizona, nós sentimos o que precisávamos sentir naquele momento. Éramos espiritualmente muito abertas e tão ignorantes. Aquela experiência nos mostrou que havia mais do que os olhos podiam ver, chame isso de Deus, chame isso de poder superior ou chame isso de experiência paranormal.
Seja o que for, foi real o bastante a ponto de podermos vivenciar isso juntas. Enquanto estava acontecendo, não quis comentar com a minha amiga porque eu estava com vergonha. Estava com receio de ela pensar que eu tinha enlouquecido. Foram tantas as vezes em que tive medo de falar porque temia que alguém achasse que eu estava louca. Mas aprendi a lição agora, da maneira mais difícil. Você precisa falar o que sente, mesmo que isso assuste. Você precisa contar a sua história. Você precisa elevar a sua voz. Ainda havia muito a descobrir naquela noite, quando eu me sentia perdida e senti Deus no deserto. Mas eu sabia que não permitiria que a escuridão me consumisse. Mesmo na noite mais escura, você ainda pode encontrar muita luz. 16. Justin acabou dormindo com 6 ou 7 garotas nas semanas seguintes ao nosso término oficial, ou foi o que me contaram. Ei, eu entendo, ele era o Justin Timberlake. Era a primeira vez que estava solteiro. Ele era o sonho de qualquer garota. Eu estava apaixonada por ele. Entendia a fascinação que as pessoas tinham por ele. Decidi, já que Justin estava ficando com outras pessoas, eu também deveria tentar. Fazia um tempo que eu não saía com ninguém, pois estava me recuperando do término e em turnê. Naquele inverno, vi um cara que achei um gato, e um amigo meu que era promotor de uma casa noturna disse que eu tinha bom gosto. Aquele cara é muito legal, disse meu amigo. O nome dele é Colin Farrell e ele está gravando um filme agora. Bem, falando em coragem, entrei no meu carro e dirigi até o set onde estava sendo gravado o filme de ação dele, S.W.A.T. Comando Especial, quem eu achava que era. Não havia seguranças nem nada, então fui direto até o estúdio, onde estavam construindo uma parte do cenário em uma casa. Quando o diretor me viu, falou: venha sentar aqui na minha cadeira. Ok, respondi. Me sentei na cadeira e fiquei vendo as gravações. Colin se aproximou e disse: você tem alguma orientação a respeito do que eu devo fazer aqui? Ele estava me convidando para dirigi-lo. Nós acabamos lutando durante 2 semanas. Luta é a única palavra em que consigo pensar para definir o que tivemos. A gente ficou grudado, se pegando com tanta paixão que parecia que estávamos em uma luta livre. Durante o tempo divertido que passamos juntos, ele me levou à premiere de um thriller sobre espionagem que tinha feito com Al Pacino, chamado O Novato. Fiquei muito lisonjeada por ele ter me convidado. Usei a parte de cima de um baby doll. Achei que havia escolhido uma blusa de verdade, já que tinha pequenas taxinhas, mas eu vejo as fotos e penso, sim, eu definitivamente usei a blusa de um baby doll para ir à premiere do Colin Farrell. Eu estava super empolgada por participar do evento. A família inteira do Colin estava lá, e eles foram muito atenciosos comigo. Como havia feito antes, quando me sentia muito ligada a um homem, tentava me convencer de todas as maneiras de que não era nada demais, de que estávamos apenas nos divertindo e, nesse caso, eu estava vulnerável porque ainda não tinha superado Justin. Mas, por um breve momento, realmente achei que poderia existir algo ali. As decepções na minha vida amorosa não foram os únicos motivos para eu ter ficado isolada. Eu me sentia muito estranha o tempo todo. Tentei ser sociável. Natalie Portman, que eu conhecia desde quando éramos garotinhas no circuito teatral de Nova York, e eu demos uma festa de ano novo juntas. Mas isso exigiu um tremendo esforço. Na maior parte dos dias, eu não conseguia sequer ligar para uma amiga. A ideia de sair e ser corajosa nos palcos ou em baladas, e mesmo em festas ou em jantares, me aterrorizava. Era raro eu me sentir alegre por estar rodeada de pessoas. Eu tinha uma séria ansiedade social na maior parte do tempo. A ansiedade social faz com que uma conversa, algo que parece completamente normal para a maioria das pessoas, seja motivo de sofrimento para você. Estar perto de pessoas, principalmente em uma festa ou em qualquer outra situação em que seja esperado que se porte bem, provoca uma onda de constrangimento. Eu tinha medo de ser julgada ou de dizer algo estúpido. Quando esse sentimento surge, quero ficar sozinha.
Sinto medo e só penso em pedir licença para ir ao banheiro e em seguida sair de fininho. Eu oscilava entre ser bastante sociável e ficar inacreditavelmente isolada. Ouvia constantemente que parecia ser muito confiante. Era difícil para qualquer pessoa imaginar que alguém que era capaz de se apresentar para milhares de pessoas em um momento podia, nos bastidores, com apenas uma ou duas pessoas, ser dominada pelo pânico. A ansiedade é estranha desse jeito. E a minha crescia à medida que ficou claro para mim que qualquer coisa que eu fizesse, e até mesmo muitas coisas que eu não fizesse, virava notícia na primeira página dos jornais. Essas histórias sempre eram acompanhadas por fotos minhas horrorosas, tiradas quando eu menos esperava. Eu já era propensa a me preocupar com o que os outros pensavam a meu respeito. A atenção do país inteiro tornou a minha tendência natural de preocupação em algo insuportável. Enquanto as notícias sobre mim com frequência não eram amistosas, a imprensa de entretenimento estava repleta de histórias positivas sobre Justin e Christina Aguilera. Justin saiu na capa da Rolling Stone seminu. Christina foi capa da revista Blender, vestida como uma madame do Velho Oeste. Eles saíram juntos na capa da Rolling Stone, ele com uma regata preta, olhando para Christina de um jeito sexy, e ela com uma blusa lácia preta. Nessa matéria, ela disse que achava que Justin e eu deveríamos voltar, o que foi algo muito confuso, já que ela havia sido muito negativa antes. Ver pessoas que eu tinha conhecido tão intimamente falarem sobre mim desse modo para a imprensa doeu. Mesmo que não estivessem tentando ser cruéis, parecia que estavam simplesmente cutucando a ferida. Porque era tão fácil para todos se esquecerem de que eu era um ser humano, vulnerável o suficiente para que essas declarações me machucassem. Desejando desaparecer, acabei morando em Nova York sozinha por meses, em um apartamento de 4 andares onde a Cher já havia morado, em Norro. O imóvel tinha pé direito alto, terraço com vista para o Empire State Building e uma lareira muito mais chique que a que tínhamos na sala da nossa casa em Kentwood. Teria sido o apartamento perfeito para eu chamar de lar e assim poder conhecer mais a cidade, porém eu dificilmente saía de lá. Em uma das únicas vezes que fiz isso, um homem que estava atrás de mim no elevador disse algo que me fez rir, eu me virei para ver quem era, Robin Williams. Em determinado momento, percebi que de alguma forma havia perdido a chave do apartamento. Eu era, indiscutivelmente, a maior estrela da Terra e não tinha nem a chave do meu próprio apartamento. Que idiota de merda! Eu estava presa, tanto emocional quanto fisicamente. Sem uma chave, não poderia ir a lugar algum. Também não estava disposta a me comunicar com ninguém. Eu não tinha nada a dizer. Mas saiba que hoje em dia eu sempre tenho a chave da minha casa comigo. Eu não ia para a academia. Não saía para comer. Eu só conversava com meu guarda-costas e Felicia, que, agora que eu não precisava mais de uma acompanhante, tinha se tornado minha assistente e ainda era minha amiga. Desapareci completamente. Todas as refeições que eu fazia eram comida de delivery. E isso provavelmente vai parecer estranho, mas eu estava contente ficando em casa. Eu realmente gostava. Me sentia segura. Em raras ocasiões, eu saía. Uma noite, coloquei um vestido de $129 da Bebe e saltos altos, e minha prima me levou a um clube underground que tinha um ar sexy, pé direito baixo e paredes vermelhas. Dei umas tragadas em um baseado, foi minha primeira vez fumando maconha. Mais tarde, voltei para casa a pé para poder conhecer a cidade, e quebrei um dos saltos no caminho. Quando cheguei ao apartamento, fui ao terraço e fiquei olhando as estrelas por horas. Naquele momento, me conectei totalmente com Nova York. Uma das poucas pessoas que me visitaram durante aquele período estranho e surreal da minha vida foi a Madonna. Ela entrou no apartamento e, imediatamente, é claro, reinou. Eu me lembro de pensar, esta sala agora é da Madonna. Deslumbrantemente linda, Madonna irradiava poder e autoconfiança. Ela foi até a janela, olhou para fora e disse, Bela vista. Sim, é uma vista legal, eu acho.
A extrema autoconfiança da Madonna me ajudou muito a enxergar minha situação sob uma nova perspectiva. Acho que ela provavelmente teve algum tipo de percepção intuitiva a respeito do que eu estava passando. Eu precisava de um pouco de orientação naquele momento. Estava confusa com a minha vida. Ela tentou ser minha mentora. Em certo momento, ela realizou a cerimônia da fita vermelha comigo para me iniciar na cabala e me deu um baú cheio de livros do Zohar para rezar. Na minha nuca, tatuei uma palavra em hebraico que significa um dos 72 nomes de Deus. Alguns cabalistas consideram que significa cura, algo que eu estava tentando alcançar. A Madonna, de muitas maneiras, me influenciou positivamente. Ela sugeriu que eu reservasse um tempo para a minha alma, e tentei fazer isso. Ela era um exemplo de força que eu precisava ter. Havia diversos modos de ser uma mulher na indústria fonográfica. Você poderia ter a reputação por ser uma diva, poderia ser profissional, ou poderia ser legal. Eu sempre me esforcei para agradar aos meus pais, agradar ao meu público, agradar a todos. Devo ter herdado esse desamparo da minha mãe. Eu via a forma como a minha irmã e o meu pai a tratavam e como ela simplesmente aceitava. No início da minha carreira, segui esse exemplo e me tornei passiva. Queria ter tido uma mentora que fosse um modelo de mulher fodona para mim, dessa forma eu teria aprendido como fazer isso mais cedo. Se pudesse voltar atrás, tentaria ser pai e mãe de mim mesma, tentaria ser a minha própria parceira, tentaria ser a minha própria defensora, do jeito que eu sabia que a Madonna fazia. Ela enfrentou tanto sexismo e bullying do público e da indústria fonográfica, e havia sido envergonhada por causa de sua sexualidade tantas vezes, mas sempre superou tudo isso. Quando a Madonna recebeu o prêmio Mulher do Ano da Billboard alguns anos atrás, ela afirmou que havia sido submetida a descarada misoginia, sexismo, bullying constante e abuso implacável. Se você é uma mulher, você precisa jogar o jogo. Que jogo é esse? Você pode ser bonita, meiga e sexy, mas não seja muito inteligente. Não tenha opinião. Ela está certa sobre a indústria da música, o mundo todo, na verdade, ser mais favorável aos homens. Sobretudo se você é legal, como eu, então aí você pode ser completamente destruída. Naquele momento, eu tinha me tornado quase legal demais. Aonde quer que eu fosse, Felicia escrevia bilhetes de agradecimento para o chefe, o bartender, a secretária. Até hoje, como uma garota do sul, acredito em bilhetes de agradecimento escritos à mão. A Madonna viu o quanto eu queria agradar e o quanto eu queria fazer o que os outros faziam em vez de tomar uma decisão e dizer, certo, pessoal. Prestem atenção, é assim que as coisas vão ser a partir de agora. Nós decidimos nos apresentar juntas no VMA. Em todos os ensaios, mandávamos um beijinho no ar uma para a outra. Cerca de 2 minutos antes da apresentação, eu estava sentada ao lado do palco, pensando naquela que seria a minha maior apresentação no VMA até então, na qual eu tiraria um terno e revelaria um look cheio de brilho. Pensei comigo mesma, eu quero um momento como este, de novo, este ano. Com o beijo e tudo, será que eu devo simplesmente me jogar? Muito se falou daquele beijo. A Oprah perguntou para a Madonna a respeito. O beijo foi encarado como um acontecimento de grande impacto na cultura, a Britney beijando a Madonna. E rendeu muita atenção para a gente. Enquanto ensaiávamos para o VMA, eu também tive a ideia para uma parceria. No Culver City Studio, minha equipe e eu estávamos sentados em cadeiras dobráveis prateadas, falando sobre a gravadora não estar empolgada com a minha nova música, Me Against the Music, que eu amava. Eu tinha acabado de gravar I'm a Slave 4U, do meu último álbum, e Betty Weiss, que dirigia minha gravadora, queria mais músicas como aquela. Mas continuei insistindo em Me Against the Music bastante. E se a gente tivesse um feat? Com ela, sugeri, uma música pode se tornar um sucesso estrondoso quando algo pontual propicia isso. Pensei que, se pudéssemos encontrar alguém para um feat,
Nessa música, poderíamos elaborar uma história em torno disso. Quem você quer que faça o feat? Com você, meu empresário perguntou. Ela, respondi, apontando para a Madonna do outro lado da sala. Vamos chamá-la para participar. Puta merda, ele replicou. Sim, isso vai dar certo. Em vez de abordarmos a equipe da Madonna, decidimos que eu a convidaria pessoalmente. Fui até a Madonna. Vamos conversar, falei. Eu expliquei a ela quão divertido seria se ela topasse cantar a música comigo e o quanto eu acreditava que poderíamos ajudar uma a outra, seria algo que beneficiaria nós duas. Ela concordou. Me Against the Music ainda é uma de minhas músicas favoritas, e parte do que a torna tão memorável é a parceria com a Madonna. No primeiro dia de gravação do clipe, gravação esta que deveria levar de 2 a 3 dias, nos informaram que o terno branco da Madonna estava com uma parte descosturada, e teriam que chamar uma costureira para consertá-lo, o que atrasou o início das gravações. Eu acabei tendo que ficar horas sentada no meu camarim esperando que o terno fosse consertado. É sério isso? Pensei. Eu nunca nem havia imaginado que existisse a possibilidade de uma pessoa demorar muito tempo para fazer algo. Se um salto meu quebrasse, eu nunca deixaria a produção ficar me esperando enquanto eu o consertasse. Eu faria o que o diretor me dissesse para fazer, mesmo que eu tivesse que mancar pelo estúdio sem um dos saltos, mesmo que eu tivesse que aparecer descalça. Durante a filmagem, fiquei impressionada com a determinação da Madonna em não abrir mão de suas convicções. Ela mantinha o foco em si mesma. Uma colaboração com a Madonna significava acompanhar suas ideias e seguir seu ritmo durante dias. Foi uma lição importante para mim, uma lição que levaria muito tempo para eu assimilar, ela exigia poder, e assim o obtinha. A Madonna era o centro das atenções porque essa era a condição dela para ir aonde quer que fosse. Ela construiu aquela vida para si mesma. Eu esperava encontrar maneiras de fazer o mesmo, preservando características da garota legal que havia em mim. 17. Eu estava feliz com meu novo álbum, In The Zone. Me Against the Music, feat. Com a Madonna, foi o primeiro single do álbum. O single seguinte foi Toxic, pelo qual ganhei um Grammy. Toxic foi uma música inovadora e também um enorme sucesso, e ainda é uma das que eu mais gosto de cantar. Para promover o álbum, eu e uma equipe da MTV andamos por Nova York uma noite para filmar um especial chamado In The Zone e Out All Night. Nós percorremos a cidade toda para irmos a 3 casas noturnas, Show, Splash e Avalon. Foi eletrizante ver um monte de gente dançando as músicas novas. Como aconteceu repetidas vezes na minha carreira, meus fãs me fizeram lembrar do porquê eu faço o que faço. Mas, então, um dia, ouvi uma batida na minha porta. Quando abri, 4 homens simplesmente entraram e passaram por mim, eu não reconheci 3 deles. Nunca tinha visto aqueles rostos na vida. O 4º homem era meu pai. Eles me fizeram sentar no sofá, o mesmo que até hoje tenho no meu quarto. Imediatamente, começaram a me bombardear com perguntas, perguntas e mais perguntas. Eu fiquei muda, não estava disposta a falar com ninguém. Não tinha nada a dizer. No dia seguinte, recebi uma ligação da minha equipe, informando que eu falaria com Diane Sawyer. E naquele mesmo sofá, por causa do que havia acontecido com Justin e de tudo pelo que passei, eu sentia que não era mais capaz de me comunicar com o mundo. Eu tinha uma nuvem escura sobre a minha cabeça, estava traumatizada. Com frequência me isolava no meu apartamento, agora eu estava sendo obrigada a falar com Diane Sawyer nele e chorar na frente do país inteiro. Foi totalmente humilhante. Não me disseram com antecedência quais seriam as perguntas, e todas foram constrangedoras. Eu estava vulnerável demais naquele momento, sensível demais, para conceder esse tipo de entrevista. Ela perguntou coisas do tipo: ele tem aparecido na televisão e tem falado que você partiu o coração dele. Você fez algo que causou muita dor a ele. Muito sofrimento. O que você fez? Eu não queria compartilhar nada da minha vida particular com o mundo.
Eu não tinha que dar à imprensa detalhes sobre o término do meu relacionamento. Não deveria ter sido forçada a falar em rede nacional, ter sido forçada a chorar na frente daquela estranha, uma mulher que estava incansavelmente me cercando, fazendo uma pergunta cruel atrás da outra. Em vez disso, senti que estava sendo explorada, exposta na frente do mundo inteiro. Aquela entrevista foi um ponto de ruptura para mim internamente, um botão foi acionado. Senti algo obscuro tomar conta do meu corpo. Eu me senti transformando, quase como um lobisomem, em uma pessoa má. Sinceramente, sinto que aquele momento da minha vida deveria ter sido um momento de crescimento, não deveria ter sido compartilhado com o mundo. Teria sido a melhor maneira de curar. Mas não tive escolha. Parecia que ninguém realmente se importava com o que eu estava sentindo.